Aí, já estamos aí, começando mais uma live. Volta aqui, Yuri, para eu conseguir te adicionar na conversa. Ai, vamos aqui. Vamos lá. Paciência comigo, porque eu sou novata nessas coisas de live. Vou só fixar a conversa aqui nossa, que vai ser com a Yuri e a Jennifer. Falando sobre o que der na nossa telha, mas principalmente focados em assuntos de interesse da nossa comunidade. Nessas épocas de quarentena, né? Deixa eu ver se eu consigo chamar o Yuri aqui. Facilita pra mim seu Instagram. Deixa eu ver. Yuri, se quiser solicitar pra eu te chamar, acho que vai ficar mais fácil, porque o Instagram está com uma graça aqui, não está me deixando colocar você dentro da conversa. Sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes. Yuri Marçal e a sua namorada, companheira Jennifer Dias. A gente vai falar sobre saúde mental, sobre isolamento, sobre humor e sobre amor também, porque não, né? Quem acompanhou a nossa live no final de semana com o Érico Braz e a Kenia Dias foi uma live emocionante, que o Yuri, inclusive, participou. Vamos ver agora se dá. Caramba, Instagram. Ele fica mudando a câmera, mas não me deixa colocar o Yuri dentro da conversa. Vamos tentar aqui. Yuri, acho que você vai ter que me chamar aqui pra entrar, porque realmente o Instagram não está deixando eu colocar você dentro do papo. Por algum motivo. Acenei de volta pro Yuri, mas não consigo colocar o Yuri na conversa. Vou chamar ele por aqui. E vocês, como é que estão em épocas de quarentena? Lembrando alguns informes aqui, né? Amanhã a gente tem o especial da Michelle Obama no Netflix. E a gente tá até pensando depois repercutir isso aqui entre a nossa galera. E vamos tentar mais uma vez aqui. Deixa eu só tentar uma coisa aqui. Eu acho que eu vou ter que encerrar e começar de novo, porque tá dando uns bugs aqui. Mas voltamos, tá bom? Eu só vou reiniciar, porque todos os botõezinhos aqui que eu aperto... acho que agora eu consegui. Yuri, me chama. Pra gente conseguir entrar. Outro informe importante é sobre o Dia das Mães. A gente tá pensando em conteúdo legal pro Dia das Mães. E uma das coisas que a gente tá querendo fazer é foto de vocês com as mães de vocês, fotos de quem é mãe com os filhos durante o isolamento. Mas uma outra ação que a gente vai querer fazer é usar os cards que a gente está fazendo com os afroempreendedores para ajudar os nossos a conseguir vender, né, no Dia das Mães, né? Ele fez a solicitação de novo. Agora vou conseguir. Vamos ver se entra. Vamos ver. A gente acho que vai ter que reiniciar mesmo, porque tá dando uma mensagem que ele... Vamos ver se agora vai. Aí foi! Pelo poder de Akanda, né? Obrigada, gente. Eu tava apertando aqui, tava virando e não tava funcionando. E essa é a minha terceira live, então tenha paciência.
Yuri também Tranquilo. me indagando em umas coisas aqui. Não, tô de boa. A Jennifer tá irritadíssima aqui. Falei, calma, dá certo. Ela, do Ai, jeito dela. desculpa, eu apertando aqui e voltando, mas logo ficou Não, ouvindo o carro, imagina. inclusive, Yuri. Silvia, você acredita nisso aqui, nesse rapaz aqui? Boba. Não acredita Ela não, ele é assim, fica fazendo palhaçada o tempo inteiro. Piada. tá ouvindo a gente? Tranquilo. Tô ouvindo, eu sou novata, eu já tô tentando fazer sem fone de ouvido, mas tô conseguindo ouvir. Inclusive, aprendi uns Boa. macetes na sua live, numa live que eu vi sua, Yuri. Esse recurso de usar foto, né? É foto que você coloca do seu celular e você coloca, né? Esse é um recurso que eu não sabia, aprendi com o Yuri. Sim, Provavelmente sim. vou acabar usando, né, É logo. bom. Primeiramente, gente, muito obrigada por ter dedicado o tempo de vocês. Que eu sei que por mais que a gente esteja em casa, parar para fazer uma live, às vezes é uma coisa que existe, às vezes, a gente está com a saúde mental bem complicada nesse tempo, né? Realmente se expor e falar com as pessoas é um exercício, né? Eu mesmo tive que fazer algumas sessões de terapia para conseguir me expor dessa maneira, mas vocês que são do mainstream já estão um pouco mais acostumados, né? Inclusive, a minha pergunta... Oi, pode falar. Boa noite, Silvia. Tudo bem? A gente nem falou. É verdade. Agradecendo muito. A Jennifer e vocês dois são uns fofos, sempre compartilhando, dando like, comentando as nossas postagens. A gente tem que aproveitar esse tempo, acho que para fortalecer a imprensa negra, né? Ainda mais nesse momento que a gente vê como as pessoas estão tratando jornalistas, né? Imagine os jornalistas negros, né, que já lutam com uma invisibilidade. Então, vocês darem esse espaço para a gente conversar e se conhecer. Para mim, eu fiquei muito emocionada quando você participou da live do Érico Brasi com a Kênia, que estava incrível. Fiquei muito feliz de você dar seu oizinho, porque é essa maneira da gente apoiar uns aos outros, né? Sim, então, muito legal. E pra gente é muito interessante também, porque conteúdo, são pessoas que a gente gosta e o próprio portal é muito bom, entendeu? Então, tipo, não tem porquê não ter essa troca. Sim, e mostra uma unidade, né? Que acho que a gente tem que realmente mostrar, né? Que a gente tem um alinhamento de pensamento e que a gente apoia um outro. Às vezes é assistir a live de 5 minutos de um, dar um like no outro, mas faz uma super diferença. Cada like que vocês dão nas coisas realmente impacta, engaja o público, então eu super agradeço. E a minha pergunta é sobre esse momento de quarentena. Vocês decidiram quarentenar junto, assim? Quarentar? Nem sei se existe esse verbo. Como é que foi essa decisão? Gente, o mundo tá acabando, vamos morrer junto. Como é que vocês decidiram? Cara, eu conto, tu conta. Acho que foi uma coisa meio... Aconteceu. A gente já ficava há um tempo. A gente vai fazer 6 meses, né? 6 meses que a gente começou a ficar. E não namorava, só ficava. E eu fui meio resistente nesse sentido. Ah, será que a gente expõe a nossa relação? Eu tinha medo. A verdade é essa, eu tinha medo de expor. E eu acho que a internet pode ser muito legal, mas também pode ser muito tóxica. Nossa, então, eu sempre tive essa preocupação. Eu já era apaixonada por ele, mas tinha medo tinha medo de expor. As revelações. É muita demanda, né? A internet é realmente muita demanda. E aí, quando começou a quarentena, a Yuri me pediu em namoro. No dia. Foi exatamente no dia. Eu falei, gente, não vai ter como. A gente vai ter que começar essa quarentena juntos. E aí, eu já vim pra casa dele, eu moro sozinha. E foi assim que aconteceu. E foi isso. A gente meio que deu a sorte de já começar a quarentena já namorando. Mas vocês já se conheciam? Sim. A gente vem da mesma escola de teatro. A gente já se conhece o quê? 3 anos? 4, né? Ou mais? Eu me formei em 15, estamos 20? 16, me formei em 2016, então bota um pouquinho antes aí, 5 anos por aí, 5, 6 anos. E na nossa escola só tinha 3 pretos, que era a escola vou falar. Escola de teatro do Wolf Maia na Barra, só tinham 3 pretos. Eu e Yuri, mais uma amiga nossa, a Luísa Lorosa. Eu era amiga da Luísa e Yuri cagava pra mim. Yuri cagava na minha cabeça. Eu passava, falava oi, ele... Gente, não. Quase que me cancelava. Mas por que, Yuri? Conta por quê. Tinha alguma implicância, alguma coisa na sua cabeça? Porque gente, acho que meu som tá um pouco ruim. Não sei se vocês estão percebendo aí.
Tá. Não, a gente tá conseguindo ouvir. Você quer botar um fone? Quer dar uma pausinha? Qualquer coisa eu vou ver se eu acho um fone aqui pra gente colocar. Mas é isso que eu queria saber, que eu fiquei agora curiosa, né? Se você tinha alguma impressão, uma imagem pré-concebida dela que você não percebeu que ela estava na rua. Completamente. Ela era muito metida na época. Tinha uma coisa de eu faço esquenta, tá ligado? Olhar as pessoas assim meio por ciminha. E aí Zero isso, zero. eu Mentira. falei, não, mas falando sério, eu achava que ela era meio escrotinha. E aí Você só achava, né? Porque eu não era. Tá, Sim, gente? pode ser que não. Mas ele achava Assim, que mal eu não te conheci na época, às vezes era. eu não era. Você viu que não fui eu a única pessoa que falou isso pra tu, né? Não, era só ele que achava isso. Mas, e aí, nessa época a gente meio que não se aproximou, era uma coisa ou outra ali de um tipo, encontro, alguma festa, alguma coisa, e passou o tempo que a gente foi meio que se reencontrar nesse mainstream aí. Entendi. E aí, Amigos em comum. amigos em comum, etc e tal. E é engraçado que até casais que se conhecem, né? Eu tô com meu parceiro há 20 anos, né? A gente, nessa época de quarentena, a gente conhece coisas que a gente não conhecia, né? Por exemplo, a pessoa fala muito alto por telefone. Sim. E a casa era mais quieta, né? Antes da quarentena. Para vocês, foi um processo de vocês se conhecerem mais durante a quarentena também, né? Mas, pelo jeito, está uma questão harmoniosa, né? Gente, eu vou colocar o fone de ouvido para ver se melhora um pouco o som. Se não melhorar, vamos lá. Pronto. Não sei se está dando eco ou qualquer coisa. Tá bem, vou esperar o pessoal para ver também se tá legal. Mas se estiver, a gente reinicia. Uhum. Foi que meio que esse processo está sendo, né, esse processo, porque a gente já se conhecia antes, já estava se falando antes e tudo mais, aí já começou a ficar, então tipo nesse coisa de já tá tendo uma relação sem ser um namoro assumido, vamos dizer, então a gente já estava me conhecendo, já convivendo junto, São Paulo, Rio, tal, e agora mais ainda, né, por conta dessa quarentena aí. E a gente, é exatamente assim, como todo casal, tem momentos que a gente fala, meu Deus. Nossa, sim. Quem é essa pessoa, né? Uhum. Porque tão acostumada a passar tanto tempo só, eu pelo menos, tanto tempo sozinha, aí dentro de uma quarentena, que a gente já tá sensível com essa loucura toda que tá acontecendo. E bater de frente com outra pessoa é realmente muito chocante. E a gente vai aprendendo todo dia uma coisa nova um do outro e a respeitar o outro também, a dialogar com o outro. Eu acho que o segredo dessa quarentena, enfim, para ficar junto e legal é o diálogo. Porque é muito difícil conviver, ainda mais que a gente está vivendo num apartamento que é pequeno. Hoje baixa mesmo, sair, mano. Valeu. Galera, a gente encerra aqui, valeu? E não é uma queixa, é uma observação. Mano. E aí, quando a gente quer ficar sozinho, eu fico no quarto, ele na sala, ou eu na sala, ele no quarto. Eu sou uma pessoa que eu preciso rezar, eu preciso meditar. Yuri não tem isso não, mas eu preciso ficar sozinha às vezes. Então, eu boto meu fone, abro meu tapetinho e fica tudo bem. Aí depois, se der algum problema, a gente conversa. Mas o apartamento tá quitado, valeu? É o dia inteiro isso. É o dia inteiro isso. Ai, gente, mas é até uma autodescoberta, né? Das coisas que a gente não gosta e que fica mais exposto na convivência há muito tempo com a outra pessoa. Mas e com a família? Como é que tá? Dia das Mães chegando. Como vocês imaginam que vai ser esse Dia das Mães, né? Puxado, né, cara? Puxado. Eu ainda tô conseguindo semanalmente estar com a minha mãe, com as minhas crianças lá, mas é puxado. Tipo, minha mãe, por exemplo, fez aniversário agora, no final do mês, e não comemorou, não pôde fazer, fez 60 anos, já tava planejando desde o ano passado, sei lá, quando eu fazer uma super festa, e não conseguiu fazer, então essa coisa, tipo, reunião de família, vai ser todo mundo meio que nos seus cantos ali, fazendo uma chamada de vídeo igual a gente fez no aniversário dela, no máximo, porque não tá rolando muito. A gente consegue manter o contato, de se falar todo dia, como é que tá aí e tal, não sei o quê, mas ainda mais, por exemplo, a minha mãe, que mora em área de favela, que está tendo agora muitos e muitos casos do Covid,
fica realmente arriscado você tá ficando próximo. E de vez em quando é muito arriscado, né? Sim, sim, sim. Eu sou uma pessoa extremamente família. Sempre fui, assim, agarrada com minha mãe, com minha avó. Tô sofrendo pra caramba, porque eu não tenho nem isso que o Yuri tem, de poder ir lá e voltar. Só falar, oi, tô aqui, vim almoçar e voltar. Não tem isso. Eu tô isolada mesmo, porque a minha família é de Niterói. Aí não tem como pegar carro daqui pra lá. Não dá pra passar. Tá fechado em Tá intermunicipal. fechado em intermunicipal. Então eu tô realmente sem vê-los, morrendo de saudade. Aí o que eu faço é chamada de vídeo, falo com minha avó todos os dias. Rezo. O que eu mais faço nessa quarentena é rezar pra amenizar isso, assim, sabe? Sim. Saudade, pedir por todos nós, porque tá realmente muito puxado. Dessa situação de impotência e a falta de previsão também, né? De você não saber, né? A minha mãe tá 15 minutos aqui de mim, mas ela tá dentro do grupo de risco não só pela idade, mas pela diabetes, problemas do coração, né? E a gente tem optado o distanciamento. Minha mãe enfermeira falou, mais dói, né? A gente vê essas propagandas aí de Dia das Mães e tal, é justamente pela falta de previsibilidade. Não dá pra falar, mãe, daqui a semana que vem eu vou, daqui a um mês eu vou, né? Porque o mundo pós-Covid é um novo mundo, né? E as pessoas idosas, elas não vão poder circular como circulavam antes, né? Então, as viagens que a gente planeja com os pais, essas coisas, tudo tem que ser revista, né? Então, é bem, bem sofrido. E o mercado de vocês de trabalho, como é que está sendo impactado, assim? Que mercado, Silvio? Não tem. Acabou, né? Cara, Acabou. eu tô bem. A minha sorte, na verdade, é muito entre aspas, sorte, é que parece que eu já estava preparado para isso. Então, tipo, eu continuei pagando a minha equipe, as pessoas que trabalham comigo, roteiristas, produção, toda a equipe ali, até a galera que tá, né, contratada para o meu especial de comédia na plataforma lá e tal, de stream. E então, eu mesmo, minha família, a gente está conseguindo se organizar legal. Porém, não tem como fazer show, né? É impossível fazer show, porque se já estava puxado antes, né, que estava, aspas, só na quarentena, imagina agora que talvez os estados entrem em lockdown. Então, tipo, não tem como a gente fazer show, porque artista depende da aglomeração e tal, não tem só a gravação. Estou conseguindo ainda produzir conteúdo aqui, mas o que tem segurado e tem dado alguma renda nesse momento tem sido publicidade, que já tinha antes, mas eu não necessito de estar fazendo os shows, entende? Mas, e ainda mais a coisa, tipo, tá sem, o problema é isso, tá sem previsão, entende? Tipo assim, ó, nós temos até, sei lá, agosto aí, segura, legal, vamos ver como a gente consegue se organizar, vamos ver quanto a gente consegue segurar as contas da equipe e tudo mais, tal. Das pessoas que trabalham com você, porque tem gente que acho que a maioria, quase toda a minha equipe, só trabalha comigo, não tem trabalhos, sabe? Não tem um plano B, não tem, então, tipo, como é que a gente vai fazer e tudo mais, e ok, só que não tem previsão. Então, tudo ainda tá meio que solto e eu tô meio que entendendo e como é que eu vou fazer para fazer show. Agora, talvez no meu aniversário eu faça a live para poder tá juntando essa grana para lá, para a favela que eu moro, que tipo, também aumentou muitos casos de Covid, as pessoas estão sem mantimento, sem água, lá. E se decretar o lockdown, piora tudo. Então tá muito ainda, muito sensível ali. A parte do trabalho, nossa, a sorte que o meu criativo voltou esses dias aí, tô conseguindo fazer vídeo. E o presidente também me ajudou bastante nesse sentido. Mas tá bem complicado. Ele estimula, né, realmente, porque ainda tem essa questão do nosso bloqueio criativo, né? Sim. Eu também, tá, olha o computador olha pra mim e não vai, né? Porque é uma crise que afeta muitos nossos, assim, né? E nada do audiovisual e do teatro, hein, Jennifer? A produção negra tava, os coletivos fazendo tantas coisas, né? Rodrigo França, tanta gente com muita coisa, né? E de repente... Vai em cartaz agora, né? Eu ia entrar em cartaz agora, mas antes eu queria falar disso de estar mais ativo nas redes sociais, que é uma coisa que eu não sou muito ativa. Eu não sou muito de postar. E o Yuri, ele fica o dia inteiro postando isso. Isso também me afetou muito quando a gente começou a namorar, enfim, quando a gente entrou em quarentena e começamos a ficar mais juntos, né? Isso me afetou. Eu falei, gente, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que postar, eu tenho que. E depois eu descobri que não, que era uma coisa da minha cabeça, que não precisava, que peraí, a gente tá numa pandemia.
e preciso Não é relaxar. férias. Faz parte relaxar também nesse momento. E quanto ao audiovisual e a peça tá tudo parado, isso no início me afetou pra caramba, eu fiquei muito triste. Porque a gente, quando começou a quarentena, a gente estreou no teatro com Iabá. E aí, Ah, você tava no elenco? sim, É verdade! Nossa, sim! eu tava no elenco e eu tava numa loucura de trabalho, porque eu tava fazendo peça aqui no Rio, fazendo Iabá, e em São Paulo gravando Segunda Chamada, a série da Globo, e contratada lá e fazendo aqui, graças a Deusa. Eu, nesse momento, tô contratada, então já dá uma relaxada, né? Tipo, cara, vou conseguir comprar. Vou Ladinho conseguir garantida aí, né, Yuri? É a maior pra global mesmo. pagar o aluguel e o contrato vai estender e ok, vou conseguir ajudar minha avó, mesmo que mandar pouquinho, mas vou conseguir ajudar. Meu iate. Mas mesmo assim, eu fico pensando em maneiras de produzir em casa, fazer conteúdo para as pessoas que me seguem. É muito difícil. É muito difícil nesse momento de pressão e de pandemia, criar conteúdo para os nossos, né, e para a gente também, e, enfim. Mas Sim. É bem complicado. Quando começou a quarentena também, que eu vi essa explosão de lives, eu também tive. Me travou, assim. Porque eu falei, gente, como é que pode? O mundo tá acabando aqui, a galera. Né, eu achava um negócio tão narcisista, né? Eu não conseguia. é exatamente isso. Esse era o meu sentimento. O que as pessoas estão fazendo? Ah, porque elas estão se filmando, quem se importa, né? Vamos todos morrer. Se importa, e muita gente se importa. Muito, mas aí depois você vê que as pessoas. Com tudo, né? Exato. Mas depois você vê que a gente precisa rever as conexões humanas, né? Tanto que estou aqui eu, né? Tantos anos de jornalismo e eu não fazia vídeo. Mas você vê as demandas dessa conexão humana que é necessária mesmo, né? E eu até cheguei a ver alguns. Acho que o Whindersson Nunes chegou a fazer um stand-up da casa dele, não foi? Fez no final do mês passado também, no Instagram. É porque Que é um pra gente formato, né? realmente para fazer, eu vou fazer de assistente mesmo de chato, porque é meu aniversário, eu quero estar me distraindo de alguma forma, porque esse ano é fazer uma festinha lá, né? Porque, tipo, pra gente realmente não dá, porque a gente não pode, por exemplo, digo por mim, a gente precisa da reação da plateia. E não é uma coisa tipo, eu quero riso pra cara, isso não é. Pra saber se a piada realmente é engraçada, tá ligado? Então, pra gente ficar muito puxado fazer Sim. live, sozinho, em silêncio, ali contando as piadas e sem saber o que estão achando, se a galera da internet tá falando, pô, foi legal, foi uma bosta. Por isso que os comediantes, em geral, não estão optando, quando fazem lives, é mais por esse bate-papo aqui, contando as coisas e brincando tal, do que propriamente em funcionário, porque é inviável fazer, entendeu? O Whindersson fez e tal, num formato muito diferente para poder nutrir, até porque o Whindersson também tem uma escola de youtuber mesmo de vídeo, que é mais a especialidade dele, né? Embora ele seja incrível no palco. Então ele já vem dessa escola já de 10 anos de youtuber ali, já tem essa intimidade com a câmera sozinho ali, tranquilo, mas para fazer o show meio próprio de stand-up, pra gente é muito complicado. É muito... Super complicado. Deixa eu ver aqui as perguntas que estão pipocando aqui. Eu me empolgo conversando e esqueço das perguntas. Vamos lá. Aqui. Uma pergunta da Viviane. Yuri, muito legal você estar cuidando e ajudando na carreira do Vini. Quais são os planos para a carreira dele? Então, falei que eu quero um iate, né? Então, não, mas, cara, o Vini é fantástico. O Vini, eu falei isso na entrevista que eu dei, tipo, eu me vejo com 11 anos, com 12 anos, quando eu vejo fazendo vídeos, sabe? Claro que não quero ficar essa desenvoltura todo aquele tempo, porque eu era muito mais tímido, como sou até hoje, mas a paixão pela comédia, entende? A coisa de querer fazer hit, estar se filmando, estar se divertindo enquanto faz o que gosta. Então, é muito mais identificativo eu estar agenciando, estar cuidando da carreira dele agora, do que propriamente empresarial, propriamente profissional, entende? Então, como eu falei, eu quero muito as coisas na carreira dele, que eu almejo para mim, como ele tem vontade de palco também, então, aproximar ele Tem? Sim. A mãe dele falou, depois ele conversou comigo sobre também.
aproximar ele das marcas, fazer publicidade, tá ele podendo, com o talento dele, ajudar a família dele, assim como a gente sempre faz, né, com as nossas e tal, e principalmente o entretenimento, né, o que ele gosta de fazer, que as pessoas gostam que ele faça, e as pessoas estão se divertindo, tá todo mundo rindo. Então, e todo mundo que vê o vídeo dele, e todo mundo que é fã do trabalho, viu os vídeos sobre corona, não sei o que, essa coisa, sabe que ele é muito engraçado. Então sabe que ele tem potencial muito grande, que eu acho que tem que ser destrinchado, tem que ser explorado aí nesse nosso meio. Não, sim, com certeza nessa fase. Eu só queria voltar uma coisa que a Jennifer falou, né, a respeito de vocês se assumirem com o casal. Eu acho que o medo também vem por falta da representatividade de casais negros que a gente quase não tem, né? Vocês chegaram a sentir essa pressão na hora de falar, vamos assumir? Acho que... Ou não foi uma questão, né? Porque a gente tem poucas referências de amor preto, de pessoas que são conhecidas, né? Não, E mas talvez tenha isso um peso, né? Para casais negros, ou não? Eu acho que, pelo menos no meu caso, eu já sofri tanto em relações amorosas, eu como mulher preta, e eu venho de uma família de mulheres pretas também, eu converso pra caramba isso com o Yuri, de mulheres pretas que também sofreram. Minha mãe me teve com 15 anos. 15 anos, e ela morava numa favela em Niterói que chama Coronel Leôncio. E meu pai não ficou com ela, ela foi mãe solo. A minha avó foi mãe de 4 e foi mãe solo também. As minhas tias foram mães solo também. A minha prima é mãe solo também. E então é muita demanda se abrir para um amor, sacou? Para um amor preto, que também tem muita demanda e que também tem muita coisa para curar e tá disposta a enfrentar isso juntos e com um monte de gente olhando, porque é isso, né? É muito pesado. E aí eu não sei se eu estava preparada, né? Quando a gente começou a ficar, eu falei, cara, eu acho que não. Mas aí depois conversando e quando a gente começou a namorar, eu falei, cara, eu tô disposta sim, eu gosto dele sim, eu quero ressignificar as histórias que eu conheço. Enfim, a história da minha mãe, da minha avó e das minhas tias. Eu quero poder depois conversar com elas sobre isso e fazer com que elas ressignifiquem esse amor também. E nesse momento que eu falei, que eu relaxei, falei, vambora, tamo junto. E o povo precisa entender que o amor preto cura, né? Exatamente. Ela fala lentinho. Ela tá muito na sua. Nem parece tão grito do nada aqui. Mas acho que vem disso, né? Uma das coisas que eu conversei com o Érico e com a Kênia, eles passaram por muitas situações de racismo junto. Não sei se vocês lembram do episódio do avião, que eles praticamente foram arrancados do avião, né? O fato de ser um casal negro, a experiência, ela é diferente do que se ela tivesse com um cara branco, né? Que faz calma. Acho que eles não conseguiriam entender exatamente o que está acontecendo, né? Tem nuances que só a gente consegue. Quando vocês entram no restaurante, quando vocês vão no shopping, vocês dois reconhecem esse olhar de uma maneira que, se fosse um relacionamento interracial, seria chamado às vezes de paranoia, né? Exatamente. A Elisa Lucinda sempre fala isso, né? As pessoas acham que é paranoia, mas aquele olhar, até que o Babu fala, né, que a Marcela tinha, que quando a gente tá junto como casal preto, a gente percebe, né? E dá a mão pro outro, tá com o outro do lado, parecido com você. E Yuri faz piada, e aí deixa tudo mais leve. Se sente protegido também, né? Se sente protegido. Se você tá sozinho, uma situação, tipo, caraca, o que tá acontecendo aqui? Como é que eu vou me defender disso? Durante desses tantos olhares, durante a possível violência que possa sofrer, sabe? Mas você estando ali, você se sente mais protegido. Você sente, ó, estamos aqui, qualquer coisa, estamos aqui, entendeu? Sim, quando tá com as crianças, isso também é bem importante, sabe? Eu falo que eu já sou mãe de 3 meninas altas que chamam a atenção e que, se não tivesse um pai e uma mãe com umas referências, talvez elas não sentiriam a vontade de falar e se abrir, né? Então a gente tem que ter esse olhar nos nossos filhos e os casais pretos que tem, né? Me desculpe os outros. Vamos ver aqui as perguntas. Deixa eu ver aqui. Eles estão perguntando bastante do Vinícius, a gente já falou. Tem uma pergunta aqui do Alexandre, que no caso é meu companheiro. Ele está perguntando aqui. O meu amor preto está aqui participando, mas a gente pegou o fone. Ele está perguntando para o Yuri quais são as referências do seu segmento, assim, com quem você se inspira.
Cara, aqui no Brasil, como eu sou, embora eu seja ator, eu sou muito mais focado, né, pelo menos no momento, no stand-up. Toda vez que eu falo isso, eu acho que eu perco uns 5 trabalhos de ator. Mas, então, sempre me inspirei muito, e até hoje, principalmente depois que eu conheci pessoalmente, me tornei amigo, as pessoas, né, fora palco também são maravilhosas. Muito no Thiago Ventura, muito no Fábio Porchat, no Rodrigo Marques, Murilo Couto também é um cara que eu acho engraçadíssimo e tal. Sim, são todos brancos, né? Não tinha comediantes pretos. Mentira, tinha, mas eu não tinha identificação de assunto, sabe? Por exemplo, o Thiago Ventura ele fala muito sobre favela, eu sou de favela, então sempre tive essa identificação de assunto, fora a comédia dele, que é muito engraçada. Mas já tipo, o Robson Nunes, que eu sempre achei maravilhoso quando conheci ele, fiquei muito emocionado. Thiago Carmona, a mesma coisa. Então, que são pessoas que são comediantes, são pretos de stand-up, que já fazem há bastante tempo. E lá fora, eu sempre me inspirei muito na galera lá de fora, muito nos comediantes pretos lá de fora, porque eles são referências mundiais. Chris Rock, Dave Chappelle, Trevor Noah, Kevin Hart, Michael T. Inclusive, todos eles estão na Netflix e recomendo que assistam. Mas acho que esses que eu citei, Wanda Sykes também, incrível, maravilhosa, Cristela Alonso, enfim, tem um monte Eu mais. gosto muito do Trevor Noah, porque ele é muito culto, né? Olha o Eric, Ele, né? Lá, tipo... eu tava falando dele agora. É verdade, ainda bem que a gente tava elogiando, hein? Mentira. Eu tava E é... elogiando, Silvia não. Não, mas é justamente isso. Eu acho muito. Eu tô há 20 anos nesse rolê de cobertura sobre racismo, né? E seu humor, eu acho que foi um humor que fala de questão racial muito parecido com o que a gente vê nos Estados Unidos, mas você foi o primeiro cara mesmo. Eu falei, gente, eu não acredito que ele realmente está falando isso. Finalmente temos um comediante fazendo isso, né? Mostrando realmente quem é o motivo de piada, né? Sim, já tinham outros, como eu falei, já tinham, sei lá, alguns outros comediantes pretos que até falavam sobre racismo, mas eu sempre quis, sempre fui da tese do cara, se você acha que isso aqui é um assunto interessante para você como público, eu sou o comediante que eu queria assistir, é isso que eu quero dizer, entendeu? Tipo, se eu sou fã de stand-up há mais de 15 anos, então eu queria assistir isso aqui no Brasil exatamente o que eu faço. Não sei se sou arrogante isso, mas eu queria que essa temática fosse trazida dessa forma que eu trago. E que outras pessoas também queriam, e que é muito legal, e continuam querendo. Por favor, gente, porque eu tenho 2 filhos. Mas eu acho que justamente a gente produzir aquilo, eu me identifiquei com essa fala, porque eu também, o Mundo Negro, quando eu vou produzir, eu faço, né, se eu fizer um protótipo das minhas leitoras, acabam sendo mulheres parecidas comigo, porque eu sou muito daquilo de consumir aquilo que eu gostaria de ler, e isso que cria a nossa identidade, né? Isso que é o nosso propósito, e aí o axé só ajuda. A galera tá perguntando muito aqui nos comentários se vocês estão planejando fazer coisas juntos, já que os dois são atores. Começa a fazer uma novelinha aí, quem sabe? Interativa? E tem coisa vindo aí, tem coisa vindo aí. Tem coisa vindo aí. Mais segredos ainda. Sim, mas esse momento depois do susto tá começando a se converger em criatividade mesmo, pelo jeito, né? Sim. Não tem jeito, artista é isso. Qualquer coisa a gente quer transformar em arte, não tem jeito. Eu queria que você falasse um pouco pra gente sobre Ricos de Amor, Jennifer. Como é que foi essa experiência? Eu fiquei chocada com a representatividade, uma representatividade que a gente precisa, né? Principalmente em produções nacionais, né? Como é que surgiu esse trabalho? Há quanto tempo você gravou, né? Porque as coisas surgem agora, mas elas já são feitas há bastante tempo, né? Sim, me convidaram para fazer Ricos de Amor assim que terminou Malhação. Terminei de gravar em Malhação em 2019, início de 2019. E aí, logo depois, uma semana depois, recebi uma ligação. Jennifer, tem um filme aqui. Eu acho que a personagem é a tua cara. Aí eu falei, lá vem. Quero ver que personagem é essa que tem a minha cara. Já fico medo. Aí falaram, é uma preta médica, bem-sucedida. Eu falei, gostei. Realmente, eu acho que tem a minha cara, a nossa cara, a cara que a gente vai fazer. Aí, não tinha nem lido o roteiro e aceitei fazer. A gente gravou no meio do ano passado. Gravamos aqui no Rio e em Patidoféries, que é tipo interior do Rio, né? Ficamos 2 meses gravando o filme, foi incrível, porque o elenco só tinha amigos. Eu gravei com a Fernanda Paz Leme, que contracenou comigo em Malhação.
O Japa, que é um amigão meu também, que eu dividia casa com ele, morei com ele um tempo, que eu não conseguia. Eu morava em Niterói, estudava no Rio, aí eu tive que morar com o Japa, então eu tive a oportunidade de trabalhar com ele nesse filme. A Giovana, o Danilo, que também é super meu amigo. Uma galera muito boa. E é muito bom trabalhar com quem a gente gosta, fazendo o que a gente gosta, né? Sim. Foi muito especial fazer por isso também. Encontrar a Lelê. Porque a gente ainda, Silvia, ainda a gente chega num trabalho e fica querendo enxergar pessoas que parecem com a gente, né? Tu vai ter um amigo, sempre a gente vai querer, cadê a outra preta? Cadê a outra preta aqui? Cadê? Não sei o quê. E quando eu li o roteiro e vi que minha prima era branca, que nem você podia estar falando isso. Eu sei. As roteiristas são mulheres do filme, eu não lembro disso. A gente até fez Escrever no Mundo Negro, mas eu não lembro se o roteiro foi feito por mulheres. Homens. Homens. O roteiro foi feito por homens, mas eu dava muito pitaco. Muito. A gente tinha essa liberdade de falar, acho que isso não é tão legal, acho que isso aqui a gente podia mudar. Enfim, já não cabe mais isso aqui. Eles eram muito abertos. Mas ainda assim tinham coisas que eu não entendia, sabe? Eu falava, pô, beleza, vai lá, já, Netflix quer isso aí, vamos lá. Mas foi muito incrível fazer parte, é muito legal a gente poder ver esse filme leve, uma comédia romântica, nesse momento que a gente está vivendo, que é super pesado, né, de pandemia. Super, e poder super. assistir o filme agora está sendo muito legal, e a repercussão que ele está trazendo, as discussões e tudo. E dinheiro. Isso faz parte, né? Mas é bom a gente ter, assim, né? Acho que a gente tá num momento, não sei se todo mundo comentou sobre a capa não, uma matéria da Marie Claire, falando a respeito das roteiristas e a falta de pessoas negras, falta de oportunidade, né? Porque falta de pessoas negras não existe, né? Nosso povo é muito criativo e realmente quando você tem as pessoas negras envolvidas no processo de criação, diminui a chance de você encontrar coisas que te incomodam, né? Então quando a gente pega aquele especial de final de ano, junto a magia acontece, não tem defeito, né? Pois é. Tem. Zero defeitos. Zero defeitos, né? Que são as pessoas envolvidas numa história que passou rápido, uma história envolvente, uma história que tem uma família negra, mas não é um episódio sobre racismo. Roteiros lindos, músicas perfeitas, né? Comecei até isso com a Kênia, que a gente tem que fazer um abaixo-assinado para reprisar agora durante a quarentena, que a gente quer assistir de novo. Porque realmente mostra a excelência da gente também como roteirista, né? E a Netflix, acho que isso ela tá começando a despertar agora, né? A gente tem que aproveitar esse momento para fazer uma pressão. E o que vocês têm consumido de conteúdo, né? Vocês consomem para ser mais produtivo, assim? O que vocês costumam ver, assistir, ler? Jornal vocês estão assistindo toda hora, todo dia? Ou só checa o Twitter? A gente não vê TV, né? Tipo, Não. Jornal Globo, cara, não sei nem porque a gente não assiste. Não. A Maju, né? Damos aquela olhada de vez em quando. A Maju, né? Maju, beijo, Maju. Mas a gente embora por causa de declarações. Mas a gente assiste muito Netflix, a gente assiste muito filme juntos e conversa muito sobre filmes e roteiros, a gente adora fazer isso juntos. Ontem a gente assistiu um ótimo filme francês, ótimo. A gente assistiu esse qual é o nome daquele que o diretor é o mesmo de Pantera Negra? Dias Sem Fim, inclusive, galera que está assistindo até a live, tá no top 2. É um filme muito legal, fala sobre masculinidade negra. E é muito importante. Acho que o Yuri tweetou sobre esse filme. Acho que eu coloquei na minha listinha aí. Postou aqui no Instagram, né, e no Twitter. Eu gosto muito de ler, o Yuri não gosta muito, mas eu sou muito dos... Eu tô lendo o American a verdade é essa, né? Consumimos conteúdo de formas diferentes. Meu Deus. Você prefere ficar no Twitter, não sei o quê. E eu gosto de ler. Então tô lendo, vou até pegar aqui. Sim, amanhã estreia o filme da Michelle Obama também, né? Americana. Esse tá na minha lista também. Da Chimamanda, que é maravilhoso. É que é difícil para quem produz, às vezes, ler também, né?
eu tenho que fazer um exercício, né? Porque produzir e consumir tudo ao mesmo tempo, às vezes pode dar um bloqueio e é difícil, né? A gente tem que sempre repercutir tudo que está acontecendo. Então a gente tem que se disciplinar na hora que a gente vai consumir também, né? E às vezes parar para... Portugal, o Yuri fala muito sobre isso. Tá muito rápido as coisas, tá muito rápido. Tipo, agora eu tirei um cochilo antes de vir pra cá pra live, acordei e Zeca Pagodinho já ia fazer live, entendeu? Então as coisas estão muito, muito rápido. E a gente que é comediante, a gente tem que ter um time muito bom para jogar o conteúdo, porque senão você perde esse time, o assunto deixa de ser sazonal e como um outro assunto já fica muito mais interessante. Quando rolou as paradas, por exemplo, do Sérgio Moro, acabou. Falei, cara, preciso produzir um conteúdo sobre isso. Fiz e lancei na noite. Pronunciamento do presidente, mesma coisa. 3 horas depois já tinha um conteúdo meu. E demora a fazer, porque a gente tem que pensar em piada, tem logística, tal. Então, se eu perco tempo lendo, entendeu? Eu perco esse conteúdo, perco engajamento, a galera passa meu dia e já era. Não, mas produzir conteúdo é um negócio à parte, porque eu também lembro do dia que eu falei, hoje eu não vou trabalhar, vou assistir maratona Netflix com as crianças, com as minhas meninas. Terminou a minha maratona, na verdade nem terminou. Eu fui dar uma olhada naquele celular aí escondido debaixo do cobertor, Kobe Bryant tinha morrido. Assim, né? Domingo à tarde. Aí você sai do cobertor e tem que produzir, né? Tem que produzir. Você não pode esperar, olha, vamos terminar, ou chorar, tal. A gente tem que ir atrás. O que me lembra muito sobre o Big Brother, né? O Big Brother enlouqueceu os produtores de conteúdo, né? Demais. Quando a gente entrou na quarentena, a gente tava assim, não, que mané Big Brother. Não, mas que isso, a gente não vai assistir Big Brother. Cara, o último que eu vi foi do alemão, sei lá, foi o 7, BBB 7, a gente tá no 20. E aí, 2, 3 na semana de Big Brother, ligado por isso. Dava muita piada, dava muito conteúdo, e vários casos de discussão. O mundo inteiro falando sobre isso, então não tinha como a gente não estar dentro, né, desse universo. Pontos de debate, eu adoro o Babu também. Não, e os neo-antirracistas, até que eu chamo, né? Pessoal que recentemente se descobriu antirracista e resolveram falar sobre questões que eram nossas, né? Assim, pelo Twitter, né? Foi uma coisa bem impressionante nessa edição do Big Brother, né? Esse negócio, é raça, é cor, de repente todo mundo se tornou um especialista, né? Eu fiquei bem impressionada. Pois é. É isso, né? E aqui, essa questão, voltando um pouco da questão do Big Brother, né? A gente, como produtor de conteúdo, né, Yuri? A gente estava assistindo o Papo de Segunda e eles fazendo uma leitura social mesmo desse evento, né? De como a gente realmente vê como a comunidade funciona. E aí falaram uma coisa que eu achei muito legal. Talvez a gente não veja como uma comunidade funciona pelos personagens, os brothers e as sisters envolvidas, mas a gente vê pela reação do nosso povo, né? Teve alguma coisa que ainda surpreendeu vocês, assim, que vocês falam, gente, não acredito que as pessoas estão fazendo isso, falando isso de tal pessoa, dessa forma, ou era tudo dentro do esperado? As manifestações racistas mesmo, eu digo. Muita coisa. Ai, não me vem nenhuma cabeça mas agora. a primeira coisa que me vem na cabeça é eles falando do pente. De uma maneira, do pente e duas, na verdade, e da maquiagem da Thelma, que parecia barro. Que eu fiquei, meu Deus, parece que eles não sabem que estão sendo filmados. Como assim, gente? Como assim que tá falando do pente? Ele tá sendo filmado, cara, por mais, e mesmo que não estivesse sendo filmado, é tipo muito absurdo pra mim. E aí, escancara, é bom que... No mundo você vive que você nunca viu um pente gato, entendeu? Exatamente. Que você nunca viu, não é que você nunca pegou, tá, ok, tudo bem. Mas assim, que você nunca viu nada numa televisão, não sabe, nunca passou na sua frente um pente gato, e você achou curioso, perguntou naquela vez, se espera passar 35, sei lá, 5 anos para você achar. Eu acho que também... E não apenas perguntou, sabe? Ele falou de uma maneira muito ofensiva. Ridicularizando mesmo. Ridicularizando. Quem usa esse troço, quem usa essa coisa. Tipo, peraí, né? O que desperta muitos gatilhos pra gente que quer assistir, né? Porque a gente quer assistir pra se entreter que nem os brancos fazem e a gente sai meio pé da vida no final de muitas edições, né? Você fala, vou dar aquela relaxadinha e sai chutando a televisão. Porque são muitos gatilhos, né, pra gente, que é a questão do olhar, tem coisas que você lembra na escola, tem coisas que você lembra
em relações afetivas, né? Eu acho que o Big Brother, por mais que tenha toda uma edição que a gente sabe, ele diz muito de como é a nossa sociedade. E o bom de uma pessoa negra, né, a Thelma, nossa Thelminha ganhar, é que mostra o poder da nossa articulação também, né? Porque eu dou totalmente crédito para a comunidade negra na vitória da Thelma. Por mais que quem não fala, não, foi a fulana, foi a cicrana, eu acho que não. Pode ser que em número de votos, as outras pessoas com mais seguidores possam ter ajudado, mas a gente, como comunidade negra, a gente tirou uns filtros, assim, umas camadas e chamou para uma conversa. Ficou bonito e tá acontecendo um movimento muito bonito, né, Silvia, entre a gente. A gente tá realmente conversando entre a gente tá criando um bloco nosso, se fortalecendo e se amando. E nesse período de Big Brother, de votação, de Babu e Thelma, eu pude ver isso, assim. O quanto a gente tá unido. E o quanto a gente, cara, tá num caminho muito legal. Já deu, sabe? A gente não quer mais ver isso. E a gente, se não tiver tal conteúdo, a gente não vai ver. Ou a gente não vai mais ficar calado. Ou a gente vai começar a produzir nossas coisas por nós. Ou eu até brinquei, escrevi no Twitter que imagina um Big Brother preto e todo mundo falando, cara, vamos produzir isso, vamos fazer a gente pro que a gente quer ver, porque já deu, a gente não aguenta mais, sabe? Eu acho que uma grande, assim, né, nesse meu tempo aí de estrada, que eu tenho uma certa experiência, eu vejo que a comunidade negra não está mais intimidada ao silenciamento, né? Não. Então, quando você fala, você está reclamando, você está, que nem esses dias a gente fez a postagem sobre uma questão do ensaio da maquiagem da Thelma. Isso não é relevante. Gente, a gente decide que é relevante. A gente fala até de coisas irrelevantes se a gente quiser. Exatamente. Mas vamos falar, não é isso? Então, acho que o silenciamento que vinha muito... várias coisas irrelevantes o tempo inteiro e a gente tem que consumir muitas das vezes, tinha, né, que consumir muitas das vezes e não ficava, nossa, mas isso também... Enfim, todo mundo vai ter o público certo para aquele tipo de notícia, para aquele tipo de coisa que você está produzindo. Então é interessante a gente fazer também, né? Sim. E os amigos brancos de vocês vêm pedir consultoria, essas coisas, que também é uma outra tendência, né? O branco que quer aprender com a gente, sugar da fonte, né? Super. Ontem eu recebi muita coisa, porque eu postei eu postei a piadinha lá zoando o menino que fez uma tatuagem no braço. E aí, eu vi. Vários amigos brancos meus da comédia falando, pô, Yuri, mas qual é o problema? Sendo que eu não falei que tinha um problema. Eu só postei, eu só achei engraçado. Eu sou juvenil às vezes, eu só acho as coisas engraçadas. E aí, mas pô, um amigo meu mandou um áudio de 3 minutos, mas pô, tenta me explicar que eles querem pronto, né? Que é uma chegadinha, isso aqui, tá, mano. Então, tenta me explicar por que é errado uma pessoa branca fazer uma tatuagem de Nelson Mandela. Eu falei, mas eu não falei que era errado, só achei engraçado. Eu só quero ser idiota às vezes, entendeu? Eu tenho esse direito também. Cada um Vocês podem, eu também posso. Cada um faz o que quiser. Então, tipo, toda hora, vira e mexe, tem alguém pedindo de não sei o quê, mas isso aqui, e trança, e lá. Pô, você fez uma piada usando isso. Pô, mas por que é errado? Por que não pode? Gente, pergunta quem é direito, eu sou comediante, estou fazendo as pessoas rirem. Pergunta alguém que entende legal uma pessoa, chama o AD Júnior, fala, AD Júnior, por que isso aqui historicamente é errado? E ele vai te explicar. Eu não necessariamente tenho essa... Aí eu jogo a culpa pro outro, eu fico transferindo os programas, entendeu? Mas tem que transferir, né? Tem que pulverizar, porque a gente tem várias fontes de conhecimento e várias fontes de assunto, né? Tinha uma época que vinha os brancos falando, mas você só fala de famosos, você fala isso aqui. Eu falei, gente, a gente fala, não por acaso chama mundo negro, a gente fala de tudo relativo ao nosso mundo. Vai ter as coisas de celebridade? Vai ter as coisas de celebridade. Hoje saiu um artigo de um doutor sobre o Covid. A gente pode falar do que a gente tiver afim, né? E eu acho que essa geração de vocês, e principalmente as dos nossos filhos e tal, é uma geração sem filtro, de falar, cara, você não pode falar, você não pode me calar. O que eu tiver afim de falar, eu vou falar. E eu acho que é daí que a gente vai conhecer vozes negras que falam coisas além do racismo. Que a gente tem talentos em várias áreas, né? Eu, vira e mexe, sou confundida como ativista. Eu não sou ativista, eu sou jornalista empreendedora. Eu tenho uma empresa, eu contrato pessoas e tal. E o pessoal, nossa, eu amo a sua causa. Eu falei, que causa? Não tem causa, né? Toda hora, isso é todo dia. Não, que a militância do Irmão fala, gente, eu sou comediante. Sim. Eu estou fazendo piadas coisa, ali que a consequência vai ser um ativismo. Obviamente, eu não me tiro desse coisa. Mas porque eu sou um cara preto, entendeu? Se eu fosse dentista, eu também ia estar falando sobre isso. Se eu fosse qualquer outra coisa.
eu ia estar falando sobre isso, só que eu tenho uma função comunicativa, que é fazer vocês rirem. Vocês estão rindo? Sim, então, sou comediante. Sim, se quiser falar uma hora de medicina, de astral. Queria uma coisa que você falou, Jennifer, que eu queria voltar, que você tá falando da questão da meditação mesmo, né? De você ser uma pessoa do silêncio, né? Que vai contra os estereótipos das mulheres negras, né? Que eles acham que a gente quer ficar. A gente tem um momento da gente querer sambar, mas a gente tem um momento, a gente é muito espiritual, né? As mulheres negras, o nosso povo é muito espiritual, né? E como é que tá tendo esse cuidado de vocês da questão da saúde mental? Vocês fazem terapia? Vocês estão buscando autoajuda de uma maneira didática? Como é que vocês têm cuidado? Inclusive o seu projeto, né, Yuri? Você estava com um projeto de psicólogo, isso daí ficou... Não, a gente até antecipou a... Eu tinha pausado por conta do coronavírus, mas a gente antecipou porque a procura para terapia online está muito grande, por motivos óbvios, né? Então a gente vai... Estou só esperando passar meu aniversário por causa dessa preocupação aí da... Seu aniversário é que dia mesmo? Daqui a 10 dias, dia 15. Dia 15, tá, gente? Eu sou bem materialista. Mandem mimos. E aí, então eu falei, cara, vamos não pausar, vamos manter o coisa aqui, a gente fecha esse time de psicólogos, psiquiatras que a gente tem, e o atendimento vai ser online, porque... Tem psiquiatra também? Tem psicólogos e psiquiatras. E aí a gente vai começar a fazer essa coisa online agora já em maio, porque não tem como, né? A galera ficar longe da terapia esse tempo todo, a gente não sabe quanto tempo vai durar. Sim, inclusive o Mundo Negro está à disposição para somar, para a gente divulgar quando estiver tudo redondinho. Vamos lá que a gente consegue somar. Mas você mesmo, você continua fazendo terapia? Pergunta um negócio pra ela. Fala, menina. Como é que é o saúde mental? Ela vai falar. Eu fazia terapia antes de começar a quarentena, depois não. E também com trabalhando no Rio e em São Paulo, dei uma parada, não tinha mais tempo de conversar com a terapeuta. Mas o teatro me salvava muito nesse sentido, que o teatro, para nós artistas, ele salva, de verdade, assim. É um lugar que a gente esquece todo mundo, assim, tudo que está acontecendo fora e foca só ali, na história que a gente tem para contar. Isso acaba sendo uma terapia. Porém, é importante fazer terapia com ajuda profissional. É, sim. Senão a galera vai senão a ficar, galera não precisa. A minha igreja me ajuda. Não, eu como artista estou dizendo isso, que para mim o teatro é uma terapia. E desde o início me ajudou com muitas coisas o teatro, quando eu comecei a estudar, enfim. Quando eu comecei a fazer aula de chakras, foi a primeira vez que eu tive contato com o meu corpo, assim. Tive uma aula maravilhosa com uma professora que eu adoro ela, a Dani Visco, que me ensinou o que são chakras e como eu posso alinhar o meu corpo através dos chakras. Então, a meditação é a base dos chakras, assim. Eu sou candomblessista, assim como o Yuri, então faço as minhas rezas para o meu orixá, para os orixás e tal, mas eu gosto muito de sentar e tentar esvaziar a mente à base da meditação. E é engraçado que desde pequenininha minha mãe falava, Jennifer, você sempre foi estranha, você sempre gostou de ficar quieta. Ela falava, as crianças gritando e você sentada observando ou quieta. Minha mãe ela grita o dia inteiro, as minhas tias também, e eu nunca fui muito assim. Cara, eu grito de vez em quando, mas não é tipo, não. Tá. E aí, e conversando com minha mãe, eu vejo que isso é uma coisa minha, sabe? Eu também nunca gostei disso que você falou. Porque mulher preta tem que sambar, mulher preta tem que gostar de escola de samba e ser fascista, não sei o quê. Ok, várias mulheres pretas amam e máximo respeito, acho lindo, mas eu nunca gostei muito. Eu sempre fui essa de tipo, sentar e meditar e ficar quietinha. E nós somos super subjetivas, né? Então eu acho que Sim. A gente tem que encontrar... Você não gosta de sambar? Gosto de sambar, mas se sair de escola de samba e tipo, minha irmã, o sonho dela ser rainha de bateria. O meu nunca foi. Não, o meu foi isso aqui. Yuri. Mas sim, a gente tem as nossas pluralidades mesmo, né? Eu também comecei a colocar meditação, mas eu ainda estou fazendo meditações guiadas e realmente você dá uma resetada e começa do zero, né? Diminui seus batimentos cardíacos, você neutraliza o seu pensamento, né? Inclusive é um conteúdo legal, né, Jennifer, para se produzir, porque a gente precisa de rostos negros nessa referência, assim, de conexão
consigo mesmo, assim, né? Não dispensa a terapia, também concordo com o Yuri. Eu tenho feito as duas coisas, né? A terapia quebra a caixinha, né? Eu, para aparecer em vídeo, eu quebrei várias caixinhas, assim, que sem a minha terapeuta, que é uma mulher negra, e ela é especialista em filosofia africana, inclusive, ela traz muitos pensamentos durante a terapia, eu não teria conseguido fazer isso, né? Então, acho que esse momento que a gente está em casa, menos exposto, eu acho que é o momento da gente quebrar outras caixinhas. Você podia fazer uns videozinhos aí, ensinando a Sim. respirar, né? A gente não sabe respirar, né? Respira errado. A gente respira muito errado e isso causa muita ansiedade, né? Na gente. É isso Sim. que causa ansiedade. E a terapia para você, Yura, assim, o que foi libertador? Assim, eu, por exemplo, faço vídeo agora, né? Teve alguma coisa que a terapia foi um divisor de águas, assim, para você? Cara, a terapia, ela sempre me ajudou, desde quando comecei a fazer, né? Que foi, acho que foi tarde, até com esses 3 anos. Ela me ajudou muito na coisa de descobrir, principalmente relacionamento familiar e relacionamento afetivo. Descobri muitas causas, assim, tipo, isso acontece por causa disso, isso aqui tá relacionado a isso, não sei o quê, questões paternas e etc. E toda vez, por isso que eu falei isso no vídeo, eu sempre falo isso, toda vez, quase 100% das vezes quase, que eu vou na terapia, às vezes eu vou tipo, meio resmungando, tipo, caraca, eu não tenho nada pra falar na terapia hoje, o que eu vou fazer na terapia hoje? Aí chegar lá no final da terapia, eu tô, caralho, que bom que eu vim na terapia hoje, cara. Pô, isso aqui, um assunto bobo, acho que você julga bobo, que você puxa e já traz uma coisa e aquele assunto já entra por um caminho que você não pensava e você já explode a cabeça com uma informação que você não tinha e que vai te ajudar no teu convívio interpessoal e tudo mais. Então, ela sempre me ajudou muito nessa questão do altruísmo, né? De entender o outro, de saber por que tais coisas, tais comportamentos eu tinha na minha vida afetiva e muitas coisas ainda que eu espero poder descobrir, mas essa coisa da relação familiar e da relação afetiva, ela me ajudou e me ajuda muito. Sim, e principalmente pra questão do homem negro. Eu não sei se você já viu um seriado que chama This Is Us, tem um monte de gente maratonando agora, durante a quarentena. Eu não vi ainda, mas tô Também não ligado vi. nesse... E tem um personagem negro que ele é um executivo muito bem sucedido e ele tem problemas de ansiedade e ele guarda isso pra ele, né? Porque a imagem do homem negro frágil e ansioso não condiz com a figura que ele é. E na hora que a Jennifer falou da meditação, ele corria. Quando ele ficava estressado, ele corria. Até que as ansiedades dele foram chegando num ponto que finalmente ele resolveu escolher fazer a terapia. E na terapia, a terapeuta começa a perguntar sobre a mãe dele. Ele fala, não, minha relação com a minha mãe é sensacional, é excelente, não sei o quê. Em suma, muitas das partes ferradas dele da ansiedade vêm do relacionamento com a mãe. Exatamente. E que ele nunca descobriria correndo, né? Então, eles abrem as caixinhas do nosso inconsciente, né? A terapia. Sim, tem muita uns buraquinhos assim. As primeiras vezes que eu fui na terapia, em Campo Grande ainda e tal, eu falava isso, aí sei lá, passou umas 8 sessões assim, eu trocando ideia sobre vários assuntos. Eu nunca tinha tocado no assunto do meu pai, porque pela ausência paterna não era um assunto, não era uma questão, não era nem mais um problema, entende? Era só um tocado, não tinha assunto, não tinha o que falar, não tinha história para contar. E aí ela perguntou, falou, por que você nunca falou sobre seu pai? Eu falei, porque não tem assunto. Ele foi ausente, não tem muito o que desenvolver. Inclusive, quando eu falo sobre isso, é mais fazendo piada mesmo. Aí ela, mas por que não tem assunto? Então, não tem assunto. Porque não tem assunto. Se tivesse assunto, teria assunto, não tem o que falar. Realmente. E aí entrou no Me Fale Mais sobre isso. Quando eu vi, eu tava, sei lá, 1h20 só falando sobre uma coisa que em tese não tinha assunto, tá ligado? E aí você percebe que são várias outras coisas. O fato de eu ser pai também, você vai mexendo e tal. Eu falei, caraca, realmente, até as coisas que você acha que nunca seria uma questão, na verdade só que tá lá no teu subconsciente, lá e você não explorou ainda. Não, com certeza. E vocês que são pessoas, né, que aparecem muito, né, as pessoas não percebem que a gente tem as nossas fragilidades, né? Então, quando a gente se mostra frágil como você como referência, você também, Jennifer, como referência, realmente é para nossa comunidade pensar. A gente tem coisas que vêm até de outras vidas, né? Eu acredito muito nisso, né, na continuidade, né? E a gente traz muitos pesos, né, muitos grilhões inconscientes, né, e que a terapia, ainda mais a gente consegue andar em outros passos, se você não tem uma firmeza no seu mental, você não consegue, né, então
A terapia é fundamental. Eu vou conversando aqui, tem 30 perguntas e eu aqui nem... Deixa eu ver. Aqui, a Mirella Arcângelo é aquela repórter de Ribeirão Preto que já entrevistou a Isa, já entrevistou a Glória Maria. E de vez em quando ela faz uns jobs aqui pro Mundo Negro. Acho que ela tem 12 anos, 13 anos, Mirella. E ela tá perguntando, né? Vocês falaram da falta de inspiração. E aí, como é que faz quando acontece o bloqueio? Não faz, Aquela né? insistida, vai dormir? Não faz. Eu já sou preguiçoso, deixo a preguiça tomar conta. Já dou aquela deitadona ali do videogame. Porque não faz. Agora não dá pra mostrar, mas tem uma câmera ali que tá me esperando pra gravar 7 vídeos há muito tempo. Tomara que a galera do meu escritório não esteja vendo essa live. Porque falei pra eles que eu não gravei nada. E aí... Porque... Ela não vai rolar. Além da procrastinação, tem a coisa do bloqueio também. Então eu dou uma segurada e falo, cara, vai vir aí. E aí, às vezes você está concentrado em outra coisa, como é o caso no momento, tô escrevendo uma outra parada que está tomando um pouquinho mais minha atenção. Mas eu dou uma segurada, gente. Vocês que trabalham com coisas que exigem da sua criatividade, claro que às vezes a gente tem uma metazinha, a gente tem um horário, tem que entregar tais coisas e tal, e aí você tem que dar uma forçada ali, mas eu acho muito, para mim funciona muito me distrair, mesmo que seja por um momento. Eu tenho que entregar isso, sei lá, amanhã, 8 da manhã. E meu bloqueio criativo tá agora, 7 da noite. Então eu vou jogar um videogame, vou fazer alguma coisa, vou conversar, vou assistir alguma coisa para meu cérebro dar uma descansada, e às vezes aquilo ali mesmo vai vir beleza, matei aqui, já tenho uma ideia. Porque esse descanso é muito importante. Eu não sei se eu estou falando isso também por ser preguiçoso e criar essa desculpa para poder me proteger. Mas também funciona. Sim, as pessoas muito criativas, a gente é meio esquisito, né? Eu tenho muito insight no banho. E aí, tem um amigo meu da Axé também que ele fala, talvez que você seja o Xu, se tá na água, é como se fosse, né, a água te dá insights, né? E eu acho que faz todo sentido. Tanto que eu preciso arranjar um bloquinho prova d'água, alguma coisa que eu consiga anotar as pautas. Vem títulos de matéria, vem muitas coisas durante o banho, mas eu acho que o se forçar cria mais ansiedade. Claro. E aí não vai, né? Eu tinha muita ideia andando na rua, e agora não pode mais andar na rua. Então, isso é uma parte do bloqueio também. Eu tenho muita ideia no filme. Isso é muito doido. Tipo, assistindo Beyoncé, um show de música da Beyoncé, eu tenho várias ideias. Eu falo, caraca, que loucura, e começo a escrever. Sim. E você escreve o quê, Jennifer? Eu escrevo, é porque eu tenho um projeto, não sei se você já ouviu falar, Silvia, que chama Projeto 111, que é um projeto... Sim, inclusive eu stalkeei. Eu vi que vocês fizeram até uma postagem falando de questão de som, de fazer live. O que é esse projeto? O Projeto 111 inicialmente é um sarau de resistência cultural e artística. E a gente começou com uma proposta de chamar artistas que não tinham muita oportunidade de mostrar o trabalho, artistas de metrô, que faziam rap no metrô, que faziam música na rua, enfim, não tinha muita abertura. E artistas que já eram conhecidos para fazer um intercâmbio cultural. Que demais! Num dia de sarau, assim. E a gente chamava também a galera de cinema para trocar uma ideia. E, enfim, entremeando o show tinham DJs. A gente fazia mais ou menos de 2 em 2 meses no Rio. Acabou que a gente não conseguiu fazer mais porque eu comecei a trabalhar, a Luísa e a Lorena também, que são minhas parceiras. E aí, nesse momento de pandemia, a gente voltou com o projeto. A gente voltou a fazer reuniões e a escrever edital para editais. Que legal. E aí, toda vez que eu vejo coisas legais em shows ou artistas legais fazendo som, eu escrevo, eu falo que é interessante, porque é interessante, e começo a escrever nesse sentido de produção cultural mesmo. Eu gosto de produzir cultura também, fazer Que legal. E a cultura salta. E a cultura é tão importante nesse momento, apesar da gente estar bem órfão, diria, entre aspas, né? Nesse momento, né? Eu acho que é muito ver de maneira orgânica o que os nossos estão fazendo. Mas o 111 ele não é especificamente voltado para a comunidade negra. É mixto, é para todo mundo. Ele é muito voltado para a comunidade negra. Entendi. A galera que já era conhecida, obviamente, eram brancas, né? Que os brancos têm mais oportunidades, então a gente chamava essa galera branca porque a gente precisava da abertura deles, a gente usava.
A gente usava essa galera. A verdade Parcerias! se Luiz e Lorena tiverem, elas vão falar realmente. Não compartilho com esse tipo de comportamento. E aí a gente aproveitava do público deles para fazer esse intercâmbio com outra galera, enfim, a gente usava os instrumentos deles também e a gente aproveitou muito disso, mas o novo projeto 111 que a gente quer retomar depois da pandemia é um projeto total preto, sem brancas, enfim, é de preto para preto, nós por nós, e é isso, a gente está reescrevendo. Deixa eu ver aqui as perguntas. Aí é bom, né? Quando começar a vir essa inspiração, tem que aproveitar, né? Porque a gente nunca sabe quando vai embora. Gente, a gente vai seguir essa live até às 7h30, para se preparar, que depois vai ter uma live, você viu que vai ter Thaís e Thalminha juntos, também a gente quer assistir, acompanhar essa live. Quem quiser mandar pergunta, pontinho de interrogação aí embaixo, para que fica mais fácil da gente acompanhar. Tem uma pergunta aqui que eu não sei se eu entendi. É normal um branco falar que você é menos preta? Em caso de você contar uma piada racista? Achei confuso, Achei também. mas nada que vem de branco eu acho normal, então já estou na defensiva aqui. Pra gente ajudar. Sim. Mas, então, vou responder que não, para não deixar sem resposta. Tipo, né, já praticando um pouquinho aqui do meu racismo reverso para falar, gente. Não, eu falei em racismo reverso, muito entre aspas, né? Todos os shows que eu vi. Sabe, Silvia? Hã? Eu acho bem que eu vou ser processado falando Por quê? isso. O racismo reverso. Deu 2, acho que vai chegar a 2, inclusive, pós-quarentena. Sério? Eu acho que vai. Não sei nem se eu podia estar falando isso. Mas você tem advogado já? Eu tenho um time legal, um time bom de advogados. Ah, legal, que eu também tenho um muito especial, porque só Deus sabe que chega pra mim também, assim. Mas eu recebi muita ameaça. Agora foi assim, ó, realmente vai ter se você não apagar. E o comediante é muito teimoso, né? E eu sou de Xangô, eu também. Então, eu falei, eu não vou apagar. Meu Deus. Eu também, a melhor maneira de fazer eu não apagar é falar, você vai ter que apagar. Não. Debochado, né? Eu falei, não vou apagar, não. E aí eu não apaguei, acho que vai chegar coisa aí, entendeu? Então, talvez eu não faça a festa de 1 ano da minha filha por conta de estar apagando esse processo. Inclusive, galera, para ajudar a Yuri Marçal, pessoa que sempre entreteu vocês aqui. Sim. E aí o de ontem também, aí esse é o primeiro. O de ontem também talvez chegue um negocinho para mim. E aí, esse eu arquivei, porque eu já ia arquivar normal mesmo, não vou deixar um peito branco no meu feed, mas devo ter aí esse 2020 com 2 processinhos aí para eu aprender a deixar de ser otário. Sim, mas eu até achei um caso de racismo reverso, 2 casos de pessoas que foram processar pessoas negras por racismo reverso e perderam. Então, o presidente jurídico... Comediante também, o Ravote, que ele fez por um comentário no Facebook, ele zoou o cara lá, branco, mas ele nem zoou por ser branco, foi por sei lá, alguma coisa lá, tipo, o maluco processou ele de fato, assim, foi, aí recorreu e na tal ele perdeu. Então já tenho essa jurisprudência aí para me ajudar. Porém, exatamente, eu pego muito mais pesado nessa, né? Tem 5 nomes, né? Tem esse negócio todo, bota a cara das pessoas. Então, sim, existe esse pequeno risco aí. Meus advogados falaram que tá tranquilo, então vou aguardar. Sim, eu também tenho fãs de Big Brother aí também falando que vai apagar meu site, me denunciando no Twitter. Quase caiu minha conta no Twitter, inclusive. Meu Deus. Só porque teve um caso de uma ex-Big Brother aí que é advogada, e aí ela tentou um cargo dentro de uma associação de advogados e foi definido por causa do movimento negro dentro dessa mesma instituição. As pessoas do movimento negro falaram que eles viraram motivo de chacota, foram ameaçados, tal, vieram me procurar. Eu fiz um texto a respeito e os fãs dessa ex-Big Brother aí vieram me ameaçando, falando que vão atrás dos direitos dele, porque eu não revelo as minhas fontes, né? Só que não revelar as fontes é um direito do jornalismo, inclusive para proteger as fontes. Aí é antes que eu, né? Mas eles estão atrás dos advogados dele. Eu tenho o meu também, né? Vamos aguardar, tô esperando a cartinha. Mas não tirei a matéria, tá lá. Deixa eu ver, eles estão perguntando muito de vocês fazerem projetos juntos e se vocês falaram que...
que estão, né, pensando em algumas coisas, mas ainda não é o momento de Vamos à divulgar. possibilidade. Sim. Aí, aqui o pessoal do Pretinder falam para cada um de vocês definir o amor preto em 3 palavras, cada um. Eita. Ai, Quiz, momento quiz. vai. Eu, Não dá tempo pra pensar. eu acho que Vai vir com essas palavras de artista, né? eu vou. Eu vou. Eu vou. Acho que cura. Amor preto é cura. Amor preto é ressignificar muitas coisas. E amor preto é parceria. Muito bom. Tá difícil agora, hein? Parceria também, então vou falar cumplicidade. Pra não ser igual. Ai, nossa! Cumplicidade, eu acho que é entendimento, que é diferente de paciência, tá quase na mesma seara ali, mas é diferente de paciência, entendimento mesmo, compreender, né, o outro. E entrega. Eu joguei esses 3 aqui, não sei se Não, excelência. Sensacional. Tem uma pergunta. Atividade. Atividade é muito interessante também. Porque quando eu estou fazendo um link aqui com o que a Jennifer falou lá no início do bate-papo, é porque quando as pessoas... Eu não entendia totalmente, nem sei ainda se eu entendo totalmente, quando muitas pessoas falavam sobre o amor preto, sobre o casal preto, sobre a coisa do beijar sua preta em público, ser um ato político. Mas é um ato político justamente por ir contra tudo, um dos motivos, né? E contra tudo que a gente foi ensinado, né? E contra tudo que a gente acredita, e contra tudo que a gente... Porque, de fato, volta naquilo que você falou, você vai passar por situações, você foi ensinado de uma outra forma. O Érico falou na sua live sobre a gente ter a visão do romance branco enquanto o que a gente tem como verdade de romantismo, quando a gente tem como verdade de afeto e tal. Então, quando a gente fala que é um ato político, é porque, de fato, é uma briga, uma luta contra esse sistema que jogaram para a gente como uma verdade, como uma situação de é isso, tá, gente? Vocês têm que se amar dessa forma, vocês vão se conhecer, vocês vão constituir essa família, fulaninho assim, assim, você tem que dizer essas coisas que ela vai se agradar. E não necessariamente. Muitas das vezes, esse filme que a gente viu, inclusive, que eu citei aqui, gostei do Jason Min, tem os lances sobre a coisa por mais que seja, né, numa outra situação e nos Estados Unidos e tal, mas tem um lance ali de amor preto do casal que tem, da forma que eles se tratam, que é muito, muito peculiar, e eu acho que quase qualquer, ou talvez qualquer pessoa branca não vai entender muita coisa que eles falam, muita ausência de eu te amo, sabe? Muita ausência de coisa, mas que a gente, quando preto, fala assim, cara, ele certamente... Aquele filme francês que a gente viu ontem também tem isso, né? Ele certamente... Qual que é o filme francês? Vocês lembram? Cara, Sherazade, eu acho. No Netflix? É meio difícil de escrever. É difícil de... Mas é do Netflix. Que se tem alguém aqui assistindo que já viu esse filme, Orlando, beijo. Já assistiu esse filme, coloca o nome aqui. Mas é isso, Sherazade, um negócio assim, que é o nome da menina. Então, ele tem muitos lances assim, de tipo, você olhar e falar... A gente, quando pessoa preta, pessoa de favela, olhar, entender e falar, porra, eles estão dizendo, estão se declarando ali em silêncio, por exemplo, né? Uma das situações que é bom falar, é interessantíssimo, é essencial você ter o diálogo, mas a singularidade, né, do casal preto também tem que ser entendida pela gente, e é uma coisa que está muito real e que não é retratada, né, como o pessoal falou da falta de representatividade, ela não é retratada de uma forma honesta no audiovisual. Então... Não é, porque não se consegue mostrar um homem negro com uma mulher negra, né? Quando aparece uma representatividade, sempre o outro casal, o primo, a melhor amiga, né? São sempre referências que se criam de que como se a gente, como só o povo preto não bastasse, né? Então, né, no comercial, o Érico Braz mesmo tem... Na verdade, é branco, porque ele foi escrito por brancos, foi dirigido por brancos, então ele é um casal preto que está vivendo um romance branco ali, e que a gente nem nota, porque por mais que aquilo não faça parte, muitas vezes, da nossa realidade, é o que a gente vê e almeja como romantismo, como relacionamento afetivo. Então você olha e fala, caralho,
eu quero ter isso, mas como é que eu vou ter isso se eu não sou essa pessoa? Eu não sou essa pessoa, Eu não, minha história é outra. minha história é outra. Bem Os Escrever aquilo. referenciais são eurocêntricos mesmo, Exatamente, exatamente. Então, né? é muito difícil. E quando não, esse casal preto, ele é vilanizado de um outro lugar. Um exemplo aqui clássico é A Senhora do Destino, quando a Adriana Lessa fazia com um ator que fazia o Cigano, que eu esqueci o nome, que o cara era super abusivo, batia nela, tal. Não estou negando que isso exista, mas aí acaba trazendo pra gente, como telespectador, como referência de casal preto. E casal preto é assim, se odeia, chega bêbado, bate na mulher e super abusiva, super agressor e tudo mais. Então, e não é, muitas das vezes, Não. existem milhares e milhares de casais que estão tendo um relacionamento lindo e podem ser uma Sim, referência. dentro do que vocês estão falando, das palavras que vocês falaram, eu lembrei muito que eu até falei na live também do Pantera Negra, né? A história do T'Challa com a Nakia é uma história de cumplicidade, né? Não existe o homem acima, a mulher acima. Eles são pares, eles são complementares. E eu acredito que isso tem muito a ver, né? Eles estão lutando por objetivos comuns, eles estão lutando por uma opressão que atinge os dois. Cada um numa frente, né? Ele respeita a intelectualidade da Nakia, né? A Nakia aconselha o rei, né? Então eu acho que é isso, o amor preto tem muito a ver com isso. E Jennifer, na construção do Iabá, que eu imagino que deve ter sido uma coisa espetacular, né? Da construção dos personagens, quando você fala dessas suas cicatrizes que você tem de amor preto por conta da história da sua família, né? Trabalhar nesse espetáculo, estudar as coisas, as leituras que você fez nesse espetáculo, ajudou você a ficar preparada para ter um relacionamento mais tranquilo com o Yuri? Ajudou muito também. Ajudou porque, primeiro, antes de falar do relacionamento com o Yuri, é uma peça com 10 mulheres pretas juntas que eu não estava acostumada a trabalhar com mulheres pretas, e porque a gente está acostumada a competir, né, por papéis. Geralmente numa produção tem 20 atores e 2 negros. E aí, geralmente, quando a gente Cada vai uma fazer... representava um orixá, não é isso? Lá na peça, sim. Mas geralmente, quando vou fazer qualquer outro trabalho, eu estou competindo com outras mulheres pretas. E lá eu estava trabalhando com essas mulheres, com 10 mulheres pretas, totalmente subjetivas, cada uma com sua história, mas com muita coisa em comum. E ali no processo nós fomos muito parceiras umas com as outras. A gente dividia muita coisa legal, histórias que a gente já viveu e que a gente nunca tinha tido oportunidade de conversar sobre, né? Por vários motivos, enfim. Mas eu lembro que um dia eu cheguei e falei, gente, eu acho que eu tô apaixonada e não sei como que vai ser isso. Não sei se eu tô pronta, não sei se eu tô preparada para namorar agora. E elas foram muito fofas comigo. A gente saiu do ensaio, saiu para beber e conversamos sobre isso. E elas me deram uma força, falaram, vai, nega, acho que a gente merece ser amadas. Acho que é isso, sabe? O resumo da conversa foi esse. A gente merece muito ser amada, você é uma mulher foda, o Yuri é um cara foda também. E eu tenho certeza que vocês vão aprender muito juntos, vocês vão ser muito felizes juntos. E a Bá ajudou muito nesse sentido de, cara, Nina, vai que tá na hora de você viver. Que acaba que não é Sim. só uma peça, né? Não é só um trabalho profissional. Acaba mexendo com tudo de vocês, né? De tudo, em todos os Qual que era o seu orixá da sua personagem? Nossa, gente. Muito difícil. Tem orixás que a gente nem eu não consigo nem lembrar, porque eu não sou, eu leio e estudo, mas não sou não tenho conhecimentos profundos, né? Essa daí eu não conhecia. E a curiosidade da peça é justamente isso, assim, né? A gente conhecer, porque tem essa questão dos arquétipos que ajudam muito a gente a entender a nossa própria psique, né? Quando você vai estudar os arquétipos dos orixás, assim, né? Ajuda a gente a se entender. E o orixá é muito amor, né? É muita fertilidade, é muita sexualidade, é muita energia comunitária, assim, de juntar os próximos, né? E eu acho que quando a gente fala de quebrar essa imagem do amor eurocêntrico, é justamente, né, que a gente tenha parceiros que deixam a gente deixar o nosso axé brilhar, né? E dos dois lados, né? Eu acho que essa ideia do amor eurocêntrico, ela meio que, né, coloca o homem num patamar, a mulher em outro, e eu acho que o amor preto é
amor mais equilibrado mesmo. E é por isso que a importância de peças como essa, né? Então, acho que no processo criativo dos nossos pessoas de cultura nesse momento, acho que esse resgate ele é muito importante, né? Para essa humanidade pós-Covid, se a gente estiver mais ligado na nossa sexualidade, no nosso axé, a gente pode ajudar muitos nossos, né? Essa é a impressão. Inclusive, eu incentivo você, Jennifer, novamente, a procurar realmente estudar essas questões e dar uma cara preta, jovem, né, para essas questões que não são questões discutidas. As pessoas não têm interesse, nem os algoritmos nos ajudam nessa questão, né? Que é falar do nosso amor e muito do axé. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. A Mirella fez mais uma pergunta. Se vocês fazem aquilo que sonhavam desde criança, ou Não vocês mesmo. fazem agora o que o destino selecionou para vocês? Não mesmo. Eu falei no início, né, que eu nasci na Coronel Leôncio, uma favela de Niterói. Eu não tinha acesso nenhum à cultura. Zero. Lá em casa não tinha nem televisão. Então não tinha isso. Ah, quero ser atriz porque eu tô vendo. Não, não tinha isso. E de onde veio? E aí, quando eu saí da Coronel, minha mãe conheceu meu padrasto, que é o Hernani, que é músico, que é sambista. Ele tinha um grupo de samba dos anos 90 que chamava Grupo Pirraça. E aí eu comecei a ir para samba com ele e com minha mãe. E eu acho que é dali que vem essa coisa de gostar muito de música e de show e de arte, de uma maneira geral. Foi o meu primeiro contato com a arte, né? O samba. E aí eu comecei a fazer... Eu sempre estudei em colégio público, mas eu sempre fui atleta e consegui uma bolsa num colégio particular, porque eu era atleta de ginástica rítmica. Daí eu consegui uma bolsa no colégio particular e, enfim, fui muito infeliz nessa escola, porque depois que eu entrei, eu sofri muito racismo lá, eu era a única preta. E aí, enfim, depois de sair da ginástica, ganhei bolsa também para fazer faculdade, fui fazer gestão ambiental, porque eu queria ganhar dinheiro para ajudar a minha família. E logo depois fiz engenharia ambiental, porque eu achava que, sendo engenheira, eu ia conseguir salvar a minha família. Então, é um pensamento muito nosso, né? Nossa, sim. Eu já sabia que eu gostava muito de música e de dançar, porque eu fazia ginástica rítmica, que é também ligada à música, mas achava que isso não ia me dar dinheiro. Então eu achava que isso era um hobby. Vou por um samba me divertir, mas nada a ver, não dá para ganhar dinheiro com isso, eu sempre achei. E aí teve um dia que eu fui numa roda de samba e com uma prima minha que era rainha de bateria, Dandara, e a Regina Casé tava lá, me viu sambando justamente, e falou: nossa, que menina, nossa, você é linda, você é incrível, eu quero chamar para fazer um teste no Esquenta. Aí começou tudo. Fui fazer o teste no Esquenta com a Regina, apaixonei pelo audiovisual, por aquilo ali, que era uma grande roda de samba, era uma grande festa, né? Sim. Eu ganhava pra estar ali. E com um monte de preto junto e fazendo coisas legais. Nossa, sim. E aí eu comecei a apresentar um quadro para a Regina, ela chamava Calorão, que eu tinha que apresentar os prêmios para a galera que participava do Esquenta. E eu tinha que falar. E aí eu ficava muito nervosa no início. Eu falava: gente, eu não sei. Nossa, imagina. Porque era ao vivo, não era? Esquenta? Muitos programas eram ao vivo. E depois são gravados também. Mas enfim, até gravado eu ficava nervosa. Sempre. Na Globo, né, gente? Eu adoro fazer isso, mas eu não sei fazer. Então eu vou começar a estudar. E aí decidi trancar a engenharia. Foi uma loucura na época, porque eu achava que eu ia desgraçar, eu odeio essa palavra, mas eu achava que minha vida não ia dar certo, porque eu achava que a arte não ia me dar grana, que eu não ia poder ser feliz fazendo isso. Enfim, foi um dilema, mas eu consegui trancar a engenharia, abrir mão da engenharia e começar a fazer teatro ali, no Esquenta. E depois que eu comecei a fazer teatro, eu me apaixonei e falei: meu Deus, onde eu estava? Por que eu fazia engenharia? Claro, eu sabia por quê, mas assim, ter que passar por isso para encontrar. Não era o seu propósito, é uma questão que você fazia para tentar garantir o melhor para sua família, mas quando você foi no teatro, bateu, você falou: é isso, né?
É isso. Que é Demorou tão, pra é um caramba. privilégio isso, né, na verdade, né? Que poucos dos nossos têm, mas geralmente você fala, gente, eu estou no caminho certo, e aí o axé ajuda e as coisas começam a acontecer, né? Uhum. Agora tá aí, né? Global, dando entrada no chat. Ô, Yuri, e você também trancou a sua faculdade bem nos 45 de segundo, não foi? Tranquei direito no último período, só faltava o TCC. E aí eu já fazia comédia há 2 anos, mas desde que eu descobri o stand-up, isso tem 16 anos mais ou menos, né? É por aí, uns 15, 16 anos, eu sempre me via fazendo. Me via não, tipo, falar, cara, eu queria muito poder fazer isso, mas eu não sei se eu sou, quer dizer, eu sei que eu não sou bom para fazer isso. E aí passou completamente. Passaram-se os anos e tal, eu comecei a fazer esse curso de teatro que a gente falou e tal. E aí, ali, tudo que eu fazia era meio que voltado à comédia e tal. Já tinha referência da minha família, ser muito engraçado, então já tinha esse amor pela comédia de família ali. E então eu diria, né, respondendo a pergunta que feita, a partir de, sei lá, de 16 anos para cá, eu estou fazendo o que eu sonhei em fazer, desde meus, sei lá, 10, 11 anos, entende? Porque quando eu descobri, cara, tem alguém, existe uma profissão que é um cara, simplesmente um cara e um microfone contando piadas para as pessoas, e as pessoas rindo e as pessoas se divertindo, e ele consegue viver daquilo, consegue ajudar a família dele com aquilo. Então, desde esse momento, eu acho que sim, diria que sim. Sim, e essa fala, né, acredite nos seus sonhos, ela pertence para o nosso povo também? É uma fala que vocês endossam, que vocês falam para as pessoas? Acreditar a gente tem sempre. Acreditar a gente tem sempre. Eu sempre digo, tipo, é confortável dizer isso, da posição que eu ocupo, mas ao mesmo tempo eu sei que se eu não tivesse acreditado, eu não estaria ocupando essa posição. Então, acreditar a gente tem sempre. A gente vai ter vários percalços, vai ter dificuldades, e é muito triste falar isso, que talvez a gente não consiga pela falta de oportunidade, porque oportunidade de melhorar, oportunidade de... Se você já é bom o suficiente para ocupar aquele espaço, uma oportunidade de mostrar o trabalho, mostrar que você é bom o suficiente para ocupar esse espaço. E é importante também a gente ter em mente que nem sempre é culpa nossa, entende? Então, de qualquer forma, a gente tem que acreditar, porque não se consegue as coisas desistindo, né? Eu acho Sim, que sim. tem que tirar um Não, e outra coisa, né? A trajetória que vocês contam, né? Vocês não começaram já com muitos aplausos e muitos likes, né? É toda uma trajetória, né? Muita É porta toda uma... fechada, muito difícil, a coisa da base familiar, tanto ela na coisa de gestão ambiental e fazendo uma faculdade de um outro segmento e falar, cara, vou ter que romper com isso aqui para viver com uma coisa, tentar viver de uma coisa completamente incerta. E se a arte é incerta hoje, você está estabilizado, imagina quando você é simplesmente ninguém, não tem nome, não tem dinheiro, não tem como se provar se é bom ou não, nem você mesmo sabe se é bom ou não naquilo. Então, é muito, realmente, muito mais puxado, né? Como diz meu amigo Jorge Matheus, para a gente é sempre mais difícil. Não, com certeza. Gente, já estamos 7h40, já passou muito rápido. Eu adorei conhecer mais vocês mesmo. Eu acho que a gente precisa da questão de representatividade. Eu tô adorando esse formato de fazer live com casal preto. Por mim, eu vou caçando, porque eu acho que a gente precisa dessa... Chama Ed, tem uma galera aí, chama Jéssica Ellen e Danilo. Tem uma galera aí boa pra você. Exato. Só o Licinho. Sim, o Cine é praticamente sócio aqui, faz muitas coisas pro site, mas eu acho que a gente precisa fazer as pessoas acostumarem a ver os nossos rostos assim, né? Então, agradeço muito a vocês dois pelo tempo, adorei, aprendi muito com vocês. O Mundo Negro está à disposição para divulgar os projetos que vocês tiverem em site. Se você quiser virar professora de yoga online agora, da meditação em live, marca que a gente divulga, agradecendo a todo mundo que participou aqui com o coraçãozinho. E tendo novidades, vocês me chamam, o Mundo Negro está à disposição. Maravilha, obrigado, Ceci. Silvia, prazer, obrigada. Beijo, adorei, viu? Um beijo para vocês. Obrigada a todo mundo. Tchau, tchau. Tchau.